Bom dia, sou o professor Jefferson Bruce, de Geografia, e no caso vou comentar um pouco sobre a transição da ditadura militar para o que eu chamo de falsa democracia, né? No caso, a ditadura sem dúvida foi bem repressiva, ela para alguns grupos foi positiva, né? Para a classe média, acho que no geral foi um momento de crescimento, porque sem dúvida a ditadura militar contraiu vultosos empréstimos, então isso aumentou a linha de crédito e algumas pessoas conseguiram montar, né, sua estrutura econômica. No caso, sem dúvida ela também foi bastante repressiva, até fisicamente falando, não só psicologicamente. Então, relatos em famílias hoje acho que é algo bem comum de ambos os lados, né? Então eu posso falar assim dos meus dois avós. Um, quanto militar, trabalhando em prol da ditadura, e o outro, quanto jornalista, trabalhando contra a ditadura, né? O que, no caso, estaria a favor da ditadura, que serviu o exército, falou que realmente era um sistema bastante repressivo e que, como as ordens dentro dessa estrutura vinham sempre de cima para baixo, querendo ou não, favoráveis ou não, eles eram obrigados a executar o que se era ordenado, né? Então, infelizmente, meu avô falou que agrediu, torturou inúmeras pessoas. Não sei, talvez isso daí seja recluso a ele, se ele chegou a executar alguém, espero eu que não, acredito, quero acreditar que não, né? E do outro lado, meu outro avô, que foi perseguido, foi reprimido, trabalhou no jornal Pasquim, falou que era muito frequente, né, as apreensões do jornal, em vista que era um jornal que era bastante pulverizado na cidade e com ideias contrárias à ditadura, né? Então, acabada a ditadura, a gente pensa num novo sistema democrático, e aí por que eu gosto de definir como uma falsa democracia? Porque eu vejo que algumas marcas da ditadura prevaleceram, né? A partir do momento que você é obrigado a se alistar como homem, nós somos obrigados. Então, se você quer um emprego, se você passa num concurso público, se você precisa viajar, você obrigatoriamente tem que mostrar que você está em dia com suas obrigações militares. Outra questão que a gente poderia levantar é acerca do próprio voto, porque você é obrigado a votar. Se você também não está, no caso, em dia com as suas obrigações democráticas, né, você também fica aleijado de várias coisas, como as próprias propagandas mostram. Se você não vota, você some perante a sociedade, né? Então, eu acho que seriam essas questões. Uma outra questão que eu tenho tentado refletir bastante é sobre o que de fato poderia ser uma evolução. A gente está aí às margens de um novo modelo de votação, que seria o voto biométrico, mas que, ao meu ver, do ponto de vista de segurança, é uma evolução. Do ponto de vista educacional, político, etc., eu acho que é um retrocesso, porque a partir do momento que o cara coloca sua digital, não necessitaria mais que ele assinasse, por exemplo. Então, talvez, né, eu me pergunto se isso não vai aumentar aí a participação de pessoas analfabetas e cada vez menos instruídas quanto à questão do voto, né? Tendo em vista até a própria discussão do que é um voto nulo, do que é um voto em branco. As pessoas ainda hoje não sabem. Ou seja, eu acho que é uma falsa democracia a partir do momento que as pessoas não sabem como ela funciona e não sabem exercê-la, não sabem lutar pelos seus direitos.